Boa tarde, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o muito especial curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Este é o quarto encontro. Um dia diferente, porque o curso estava todo mundo já começando a se acostumar a segunda e quarta. Mas na quarta-feira dessa semana, o professor Pedro Lima Vasconcelos teve um compromisso acadêmico e nós empurramos, então, para hoje, sexta-feira, a transmissão ao vivo. Então, hoje, sexta-feira, dia 1º de fevereiro, às 5 horas, estamos fazendo a transmissão ao vivo pelo canal Paz e Bem. No sábado, então amanhã, para quem está pensando no canal Paz e Bem, hoje, para quem está pensando na TV 247, então, neste sábado, 1h30 da tarde, retransmissão pela TV 247. Tema do nosso quarto encontro. Vai ser bom demais, vai ser bom demais. Vozes do Sertão, o Belo Monte como terra de promissão. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade conselheirista. Impressionante a repercussão do curso, Pedro. Inclusive, muita gente, quando deu quarta-feira, falou, não tem curso? Um monte de gente hoje, o pessoal do 247 me mandou várias mensagens, o pessoal dizendo, e aí, essa semana, quando é a segunda aula do curso? Realmente, acho que gerou uma expectativa, está gerando, né? Uma boa expectativa, acho que está criando uma comunidade conselheirista ao redor do curso. Parabéns, Pedro, é muito legal mesmo, muito bom. Parabéns a nós e muito obrigado pela possibilidade. Enfim, que essa comunidade cresça, se amplie em torno dessa experiência tão grandiosa, tão significativa da nossa história e que tanto tem a jogar luzes para os momentos de trevas que nos cabe viver. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Não é segredo, mas é fantástico. Fantástico. Quem faz parte dessa comunidade conselheirista? Quem está assistindo o curso Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro? Ele mesmo. O Lula, nosso presidente. O presidente Lula está assistindo o curso de Antônio Conselheiro. Ele recebe em pendrive várias coisas da TV 247 e está recebendo também o nosso curso. Querem saber? Olha o bilhete que ele me mandou, ou que ele mandou para o assessor dele, o Marcola. Tá dando para ler aí, Pedro? Sim, perfeitamente. Você consegue ler o que está escrito aí? Sim, ligar para o Mauro Lopes, pedir para me mandar o livro base para o curso sobre Canudos. Pois é, o Lula está assistindo todas as aulas, é o que me disse o Marcola, o assessor dele, que faz exatamente esse vai e vem lá entre o mundo exterior e a cela de Lula em Curitiba. E o que ele... É fantástico, é fantástico. O sujeito está lá na cadeia, só sai mensagem de amor, de paz, de bem, e ainda assiste esse curso de Canudos. O que ele pediu? Este livro do Pedro, que é a base do curso. O Belo Monte de Antônio Conselheiro, uma invenção biblada. Então, o Lula não só está lendo, como está assistindo o curso, como quer ler o livro. E aí, Pedro, você mandou? Estou para mandar, vou mandar no começo da semana. Quero dizer, Mauro, que eu não tenho palavras para dizer da honra que sinto, da satisfação que toma conta de mim, algo muito profundo, de ver o nosso conselheiro Lula, conselheiro do Brasil nesses tempos de trevas, conselheiro nesse tempo, nessa semana em que ele foi brutalmente agredido por essa patranha do judiciário, em conluio com agentes do executivo, etc. E daí vem, do testemunho dele de coragem, de determinação, vem muitos conselhos. Portanto, uma saudação muito tocada e muito agradecida ao conselheiro do Brasil e do mundo no século XXI, Luiz Inácio Lula da Silva. Esses dias todos, a programação
do Paz e Bem de manhã, né? Nosso programa Paz e Bem de manhã está sendo ao redor do Lula, de toda essa história, de tudo que está acontecendo, né? E hoje, um depoimento maravilhoso da sobrinha dele, Andréia Marim Lula, Andréia Marim da Silva. Família Silva é professora de amor no Brasil. Depoimento maravilhoso. Gente que não se deixa contaminar pelo ódio. A partir do grande conselheiro Lula. Não tem ódio no coração desse homem, impressionante com tudo que fazem com ele, com a família dele. Só sai amor daquela cela de Curitiba, só sai um caminho de reconstrução amorosa do país a partir da ótica dos povos. Então, de fato, eu fiquei emocionado demais quando recebi esse bilhete, repassei para o Pedro, a emoção, dava para sentir a emoção aí de Alagoas, aqui para Bertioga, transbordando, né, a emoção não só nossa, mas das nossas famílias, das pessoas das nossas relações. Realmente foi muito emocionante. É uma honra para nós e, sobretudo, para o nosso professor Pedro, né, enviar esse livro autografado que o nosso Lula, nosso Lulinha, vai ler. Lulinha, Paz e Amor. Bom, queria saudar todo mundo que está chegando aqui. A Maria Lúcia, super importante amiga do canal. Boa tarde, Maria Lúcia. A Núbia Bentes também. A Jaissa está em todas as aulas, está sempre inquirindo com várias questões muito relevantes, falando sobre... interessante aqui a palavra da Jaissa, Pedro. Nesta semana vimos como o poder instituído pode ser cruel com o povo e com um líder que é contrário aos seus interesses. Estudar Canudos revela o quanto essa prática está arraigada na nossa história. Bonito, né? Bonito e preciso, né, Pedro? Absolutamente. E pensando já, Mauro, no nosso próximo encontro, que vai tratar especificamente do conselheiro, as analogias, as aproximações, as identificações ficam ainda mais gritantes. Mas vamos deixar isso para segunda-feira. Vamos embora. Aqui, hoje, a Maria Lúcia, pude verificar em Canudos, também o judiciário agiu a mando do poder político. Antônio Conselheiro incomodava a elite, é isso aí. Júlio Franco, Hélio Oliveira dizendo que está acompanhando da estrada, deve estar lá no 3G dela acompanhando da estrada. Marisa Souza, as irmãs Ânima de Florianópolis, Zenaide, Vera, muita gente. O Júlio Franco dizendo, fiz muita propaganda no curso, obrigado. Luciano Santos, Paz e Bem à comunidade conselheirista. O Júlio Gerosa, boa tarde, Pedro e Mauro. Vamos que vamos, conselheiristas. O Tarcísio Cordeiro, boa tarde, Mauro e Pedro. Acompanho de Amargosa, na Bahia. Essa é uma coisa interessante, Pedro, desses nossos encontros, como as pessoas fazem questão, e é bonito isso dizer, de onde estão? Né? De onde estão? Então a gente vê um retalho bonito do Brasil inteiro chegando. E aqui eu vou saltar um pouco, porque senão nós vamos ficar só aqui conversando. Aqui a Sônia Mourão, grande amiga. Maravilha, nosso querido presidente Lula assistindo o curso. É de fato muito maravilhoso. Bom, todo mundo chegando. Pedro, perguntas aqui. Então, antes de entrar no curso de hoje, só uma questão. O seu livro, como é que dá para encontrar? Tem uma pessoa dizendo aqui que na estante virtual não achou. Não tem mesmo, nem na estante virtual? Não sei dizer. De toda maneira, ele é editado pela editora da Universidade aqui de Alagoas. E ele pode ser comprado pelo site da editora. Então, o endereço, para quem queira anotar, é edufal, edufal.com.br. Eu vou colocar, como sempre, na descrição do vídeo, eu coloco, então, o endereço da editora da Universidade Federal de Alagoas. É abreviação.com.br. Perfeito. E aí, quem quiser comprar, tá bom? Eu já encontrei indicações na Amazon, na Livraria Cultura, enfim. Aí nas livrarias, né, que tem as suas lojas virtuais, eu já encontrei. Aí, dentro aqui, ó, hoje passei o dia inteiro com vocês, justo agora que está ao vivo, chegou atrasada. Chegou atrasada, não. Vai começar agora a aula para valer, vai começar, já começou, né? Começou a aula com o Lula. Presidente Lula, é para você essa aula. É para você todas as aulas. Acho que todo o coração do Brasil é para você. Pedro, Vozes do Sertão, o Belo Monte como terra da promissão. O que é essa aula de hoje? Então, nós vamos tratar, Mauro, comunidade, presidente Lula, nós vamos tratar dos caminhos
das utopias, das esperanças, de gente como a família do Lula, que, aperreada, como se diz por aqui, por tantas agruras, as da natureza, a seca, a falta d'água, a carência dessa ou daquela natureza, mas também martirizada pelo latifúndio, pela prepotência dos coronéis, né? Buscou alternativas. E nós sabemos, né, que a trajetória da família do Lula foi essa: sair do interior, do sertão de Pernambuco, e ir não para Canudos Belo Monte, mas ir para São Paulo. No final do século XIX, o pessoal saía do sertão ressequido, torturado pelo sol e pelos coronéis, e avançava para o Belo Monte, para o Canudos, que se convertia no Belo Monte. Bem, essas pessoas iam para lá com que propósitos? O que elas diziam? O que elas expressavam? A gente pode tomar essas expressões que foram recolhidas como manifestações daquilo que vinha do mais profundo da alma dessas pessoas, em termos de anseios, de desejos, de frustrações, de expectativas. Então, as vozes do sertão, vozes que nos chegaram, Mauro e comunidade, apenas por fragmentos, porque, salvo poucos testemunhos que sobraram escritos, e o povo do sertão, algumas pessoas, pelo menos, sabia escrever, salvo algumas poucas expressões escritas de gente sertaneja, e eu devo falar dessas expressões no momento oportuno, o que sobrou para nós, o que chegou para nós foram retalhos. Foram palavras que o missionário ouviu, que um militar ouviu, que alguém outro ouviu e registrou. Mas você não tem o registro inteiro, a não ser em casos excepcionais, como aqueles que nós já tratamos, não é? Aquelas pessoas que deram entrevistas, sobreviventes, não é? Que deram entrevistas ao Nertan Macedo, ao Odorico Tavares. Mas a gente tem palavras de sertanejos e sertanejas que foram colhidas, mesmo que fragmentariamente, nos momentos que fizeram a história do Belo Monte. Então, pessoas que iam para lá, pessoas que, estando lá, foram ouvidas pelo missionário, por mais alguém, e na época da guerra. Então, vocês imaginem, né, uma senhora, um senhor, sendo aprisionados e, debaixo da ameaça que os militares ali representavam, essas pessoas manifestam mais uma vez com toda a coragem o que foi a razão de ser da sua vida naquele arraial. Então, são essas vozes, colhidas de uma forma ou de outra, o mais das vezes de forma muito fragmentária, como eu insisto em dizer, é delas que a gente vai tratar um pouquinho aqui, para que nós, de alguma forma, consigamos escapar cada vez mais da armadilha euclidiana. A armadilha euclidiana é aquela que vê o Belo Monte de maneira fatalista, como alguma coisa destinada inevitavelmente ao fracasso. Não é? Por tantas razões que nós já mencionamos. Não. Aqui, nós temos pessoas que foram para o Belo Monte, fizeram o Belo Monte, viveram no Belo Monte, morreram no e pelo Belo Monte, e por tudo que ele, o Belo Monte, significava para elas. Então, é dessas vozes, Mauro, é dessas vozes, comunidade conselheirista, que nós vamos tratar nesse nosso encontro. Eu fico muito impressionado, porque você está falando das vozes aí, que a gente tenta escutar, né? Você vai trazer para nós, então, esses fiapos dessas vozes para a gente escutar hoje. E aqui, as vozes que vão chegando, fico muito, muito impressionado mesmo. Vozes de todo canto do Brasil. E está aqui, ó, o Francisco Conceição, desde Portugal. Boa tarde, mestres. O Estevão Rodrigues Sanches. Eu moro em Monte Vernon, Nova York, New York. Acompanho tudo daqui. Lula livre. Então, são vozes, né? E aqui a gente vai vendo gente do norte, do sul, do leste,
do centro-oeste, de todo canto, vozes de todo o grande sertão, que é esse mundão. Né? Vozes de todo o grande sertão, que é esse mundão, se dobrando agora sobre as vozes do sertão do Nordeste, mas que expressam a universalidade de todas as vozes. Acho que essa beleza nós vamos ter condição de escutar pela voz do nosso mestre Pedro Lima Vasconcelos. Que vozes são essas, Pedro? Não, e é porque, Mauro, antes de passar para as vozes, é porque o sertão está em toda parte. Como disse outro grande, o grande mestre do sertão, né? O ecoador magistral, primeiríssimo das vozes do sertão, que foi Guimarães Rosa. Grande sertão. O sertão está em toda parte. O sertão é do tamanho do mundo. Então, concentrando-nos nas vozes daquele sertão no entorno do Belo Monte, pensando que o sertão está em toda parte e é do tamanho do mundo, vamos ao encontro dessas vozes. E ainda uma última observação antes de passarmos a elas. Para a nossa comunidade, deverá ficar mais claro, ao tomarmos contato com essas vozes, por que o Belo Monte foi uma invenção biblada. As vozes do sertão recriam temas, imagens que vêm do mundo da Bíblia. E especialmente aquelas imagens que vêm das experiências de luta e libertação vivenciadas por Israel ou no interior do povo de Israel, como a gente poderá ver. Então, são vozes marcadas pelo texto bíblico, recriado à luz das tradições ancestrais que vêm do sertão. Portanto, vamos lá. Eu começo tomando essas vozes, trazendo à tona essas vozes, recuperando uma passagem que, na verdade, eu já comentei se não me engano, foi no encontro passado. Uma passagem que foi registrada por escrito por José Aras, no livro dele Sangue de Irmãos, alguém que não foi conselheirista, ele nasceu depois disso, mas seus pais conheceram pessoas que viveram no Belo Monte. E ele diz que nos seus tempos de infância ouvia muito as histórias, as narrativas que seus pais e outros contavam, e agora vem a passagem, o registro de José Aras. A marcha para Canudos, em vistas ao Belo Monte, agora, lembrava a seus participantes o povo de Israel acompanhando Moisés na fuga para o Egito, ansiosos de atravessarem o Mar Vermelho para se livrarem do faraó. Essa frase, ela não só ecoa um tema bíblico evidente, que é o tema do Êxodo, o tema da libertação do Egito, alcançada pelos hebreus, mas ele evidencia uma leitura daquele tempo, século XIX, sertão. As pessoas estão fugindo. O texto fala de fuga para o Egito. Mauro, você que é conhecedor da Bíblia, né, e tantos aqui da nossa comunidade que também o são, terão notado que há aí uma confusão que ela é interessante no final das contas, porque os hebreus fogem do Egito e não para. No entanto, o Evangelho segundo Mateus, ao tratar do nascimento de Jesus, diz que Jesus, para fugir do faraó do seu tempo, que era o Herodes, para escapar de Herodes, foge para o Egito. De sorte que a gente pode pensar aí que há um jogo, né? Seja na trajetória dos hebreus que escapam do faraó, seja na trajetória de Jesus, o menino Jesus, que no colo da sua mãe e com José, foge para o Egito. Mas a motivação é a mesma, é a libertação frente ao jugo do opressor. Seja como for, esta frase registrada por José Aras expressa um entendimento político popular
daquilo que acontecia com as pessoas naquele contexto. E nós tratamos dessas questões justamente no encontro passado. Então, não é apenas uma reminiscência do êxodo dos hebreus, não é apenas uma reminiscência do êxodo de Jesus para o Egito, como se isso fosse pouca coisa. Mas é, junto com isso, uma expressão de uma leitura da situação política vivida naquele contexto, naquele cenário, de coronéis, de barões, de novos impostos, de uma igreja que está desrespeitando as próprias práticas religiosas populares, etc, etc. Essa frase, ela serve como um introito muito revelador de como se articulam aí os sentimentos, as esperanças, com um entendimento muito claro daquilo que acontecia a essas pessoas naquele contexto. Vou tomar uma outra passagem, Mauro, também registrada pelo próprio José Aras, que, então, como a gente já disse, que coloca no papel reminiscências, não é, as coisas que ele escutava, que ele ouvia. Vejam que tocante, membros da comunidade. Diz ele, eu, naquela época, é a época da infância dele, né? Alguns anos após o término da guerra e o massacre perpetrado, eu já conhecia alguma coisa do Antigo Testamento, pelo que eu ouvia. E lembrava as comparações dos fanáticos. Ele usa a palavra fanático, vamos respeitar aí. As comparações que os fanáticos faziam. São 3. Veja, Mauro. O conselheiro era Moisés. O vaza-barris, que é o rio, né? À beira do qual o Belo Monte era edificado. O vaza-barris seria o Nilo ou o Mar Vermelho. E o píncaro do Cocorobó era o Monte Sinai. Então, esse é um outro elemento que também que faz a gente pensar que nós temos uma recriação da geografia. Os novos nomes que são dados às pessoas, no caso o conselheiro, que é Moisés, mas particularmente aos acidentes geográficos, esses nomes eles têm a função não apenas de identificar o acidente em questão, mas tem a finalidade de significar esses espaços, esses itens componentes da paisagem. Então, não é à toa, o vaza-barris, ele era ele era o rio que justamente deveria ser atravessado, porque, para quem principalmente vinha do sul para o norte, como o próprio conselheiro, e grande parte da população conselheirista, o vaza-barris era um rio a ser atravessado. Ora, essa travessia, ao lembrar o êxodo hebreu, enseja a renomeação do rio, daquele curso d'água. O fato de que o píncaro do Cocorobó, que é uma colina, uma colina mais alta ali naquela paisagem, ela seja renomeada, né, como sendo o Monte Sinai, isso também não é fortuito. Isso tem a ver com aquilo que deverá ficar mais claro no nosso próximo encontro sobre o conselheiro, a centralidade do que Honório Vilanova chamou de a regra do peregrino. E a regra do peregrino era fundada no Decálogo, fundada nos 10 mandamentos, como a gente vê nos escritos do conselheiro que sobraram. E o Honório Vilanova diz, o conselheiro estava sempre disposto a repetir os 10 mandamentos e explicá-lo todas as vezes que fosse solicitado a fazê-lo. Vejam como isso, então, expressa aí uma interação entre o líder e a gente que ele lidera, porque isso enseja, repito, a renomeação da própria geografia. Então, quando Euclides falar pejorativamente
que aquela região soava para os conselheiristas, para a gente conselheirista como Canaã, ele está cobertíssimo de razão. Efetivamente, Canaã, como sabemos, é a região que o povo hebreu vai ocupar e renomear, né, como Israel. Então, vejam como são fragmentos, não é? São ecos que, para nossa sorte, para nosso maravilhamento, chegam a José Aras, que as coloca no papel, e graças a Deus que ele o fez, não é? Para que chegassem a nós e nós possamos agora, num momento como esse, não é? Adentrar, não é? a interioridade e as sensações e as expectativas e as esperanças dessa gente rumando na direção do Belo Monte para fazê-lo efetivar-se. Pedro, muito emocionante, porque e algumas observações. Primeiro, nós estamos aí no século XIX, o Brasil está começando a se urbanizar, e esse Brasil que a gente conhece hoje não é mais o mesmo Brasil daquela época, né? O que aconteceu com a caminhada das religiões no Brasil nesse tempo todo? Elas foram perdendo, e nesse momento, na verdade, é um movimento de recuperação, de tentativa de recuperar, mas elas foram perdendo algo que é fundante e é comum a todas as religiões, que é o contato com a natureza, né? Então, você vê como a natureza pautou o povo de Israel bíblico e como a natureza pauta o povo de Israel, o povo de Belo Monte, o povo de Canaã, Belo Monte, agora no século XIX. Né? Então, os acidentes geográficos, o rio, né? Há uma interação, um diálogo, o homem dialoga com a natureza não lhe é estranha. É bonito isso, né, Pedro? Exatamente. E com esse seu comentário, Mauro, eu já posso passar à próxima expressão fabulosa, já antecipada de alguma maneira, mas agora ela encontra o seu momento privilegiado para ser apresentada, comentada, refletida, né, por nós da comunidade. Trata-se de um outro fragmento, mas esse fragmento é talvez o mais precioso de todos. É um fragmento registrado pelo missionário Frei João Evangelista de Monte Marciano. Figura já citada, né? E teremos daqui a 2 encontros que trabalhar o relatório que ele produziu sobre a visita que fez ao Belo Monte. Então, agora não é o momento de entrar nesse detalhe, mas de recolher dele um parágrafo, que é a pérola do nosso encontro. Deveria deixar para o final, não, mas vamos saborear desde agora. Ele diz com a pena venenosa que caracteriza todas as páginas do seu relatório o seguinte: os aliciadores da seita se ocupam em persuadir o povo de que todo aquele que quiser se salvar precisa vir para os Canudos, porque nos outros lugares tudo está contaminado e perdido pela República. Ali, porém, nem é preciso trabalhar. É a terra da promissão, onde corre um rio de leite e são de cuscuz de milho os barrancos. Até aqui a citação. A gente poderia passar, Mauro, o programa inteiro falando só desta frase, porque ela permite que nós vamos entendendo as questões na perspectiva daquilo que o antropólogo Clifford Geertz chama de descrição densa. Quer dizer, a gente vai juntando todos os elementos que vêm de tantas proveniências para que a gente possa ter uma compreensão mais densa, mais qualificada de um complexo como esse, que é o episódio, o processo do Belo Monte. Mas vejam, o veneno do Frei João, os aliciadores da seita. Lembrem, membros da comunidade, como nós falávamos no segundo encontro, que um dos bons intérpretes aí das questões que nos envolvem aqui, o Bartelt, falava de uma espécie de léxico
que ia sendo construído aos poucos para demonizar e desqualificar o Belo Monte. O Frei João Evangelista tem uma responsabilidade muito grande na produção desse léxico. Só aqui você tem duas, né? Você tem dois termos. Os aliciadores da seita. Então, ele está falando de quem? Ele está falando de pessoas que saem nas regiões, nos arredores, por exemplo, levando os produtos do seu trabalho para comercializar nas feiras. Nós falávamos disso da última vez, né? E, obviamente, essas pessoas não apenas trocam os bens, mas trocam também as impressões. Imagine numa feira como a de Uauá ou de outro lugar, alguém chega lá e pergunta para um conselheirista: "E como é que é viver lá? Como é que é viver lá no Belo Monte? Vocês fizeram essa arruaça toda? Como é viver no Belo Monte?" E aí o conselheirista diz: "Meu amigo, lá é a terra da promissão. Os barrancos lá são de cuscuz de milho. O rio é de leite." Chegaremos nisso. Mas são essas pessoas que o missionário chama de aliciadores. Agora que a gente escutou, ficou sabendo que o ministro da Educação diz que os brasileiros são ladrões, então, bem, estamos conversados. Né? Aliciadores da seita. A palavra seita tem no linguajar convencional, não necessariamente no âmbito acadêmico, mas no linguajar convencional, tem uma conotação pejorativa. Quando a gente fala de seita, quando as pessoas em geral falam de seita, falam de grupos religiosos à margem, suspeitos, por essa ou por aquela razão. E não é outro o tom com que o Frei João ele caracteriza, né, o Belo Monte. É uma seita, e ele usa essa palavra várias vezes no relatório. E esses aliciadores, segundo o Frei João, tratam de persuadir o povo. E a persuasão tem elementos importantes. A persuasão tem a ver, comunidade, tem a ver com o item fundamental ao qual a gente deverá ainda dar a devida atenção, que é o tema da salvação. A salvação aqui, que se prolonga no além, no pós-morte. A salvação escatológica, para usarmos os termos da teologia. Se você quiser se salvar, você tem que ir para o Belo Monte. Porque fora, tudo está contaminado pela República. Tudo está... Há uma leitura aqui teológica do momento presente. Em vários lugares, em vários contextos, aparecerão desses fragmentos, né, manifestações de que fora do Belo Monte as coisas estão tomadas pelo anticristo. Euclides da Cunha vai deitar e rolar em cima dessa faceta, sem considerar, né, o cenário maior, a trama maior, dentro da qual essa figura mitológica ela faz a sua aparição. Se você quer se salvar, você tem que ir para o Belo Monte. Fora, tudo está contaminado pela República. Mas aqui, no Belo Monte, nem é preciso trabalhar. Seguramente, o Frei João está querendo, com isso, acrescentar mais um item ao léxico da desqualificação, né? Chamar as pessoas do Belo Monte de vagabundos e o Belo Monte, portanto, um antro de vagabundagem. Mas não se trata disso. Há uma série de estudos, há uma série... Só para te interromper, mas para contextualizar, fazendo a conexão com o presente, esta qualificação vagabundos e vagabundas é a qualificação que as elites brasileiras reservam para os pobres todas as vezes que se organizam. Qual é o qualificativo que as elites brasileiras usam para os sem terra? Vagabundos. Qual é a qualificação que as elites brasileiras usam para os sem teto, para o pessoal do movimento do sem teto? Vagabundos. Então, para os aposentados. Vagabundos. Hã? Para os aposentados. Pois é. Triste permanência, né? Mas continuando, e para a gente tratar de adensar a compreensão a respeito desse tópico, há vários textos que, de alguma maneira, repercutem nessa formulação, que vêm, inclusive, da Idade Média,
e que são trazidos no processo de colonização para cá, adentram o sertão, e são textos populares, portanto, registrados de maneiras, às vezes, muito precárias, né, em termos de material de escrita, etc., etc., em que se fala, por exemplo, de terras em que as enxadas trabalham sozinhas. Mas o que significam imagens como essas? São imagens que não estão falando da vagabundagem, mas estão falando do trabalho livre da opressão. Então, quando o texto fala que não é preciso trabalhar, e quando o conselheirista fala lá para o fulano lá de Uauá, ou alguma outra vila, lá não é preciso trabalhar, o sentido profundo dessa comunicação é: lá você trabalha com alegria, lá você não trabalha sob o verdugo, sob o açoite, sob a ameaça, sobre o maltrato. Porque efetivamente, lembremos a aula passada, né? Os conselheiristas plantavam, colhiam, criavam, edificavam e rezavam. Portanto, trabalhavam muito, só que trabalhavam dentro de uma outra lógica. Frei João não é capaz ou não tem interesse em expressar essa novidade no espírito com que se trabalha. Então, ele coloca a sua pena a serviço da desqualificação do trabalho. Mas, prossigamos. Por que não é preciso trabalhar? Ou melhor, por que é que se trabalha na alegria? Se trabalha com gosto? Por que se trabalha com outra vitalidade? Porque ali é a terra da promissão. Ali corre um rio de leite e os barrancos são de cuscuz de milho. Essa última expressão, ela é de uma poesia tão bela, tão profunda, tão tocante, que ela diz tudo. Né? Ela diz tudo na medida em que a gente saiba ler a poesia, em que a gente saiba perceber o espírito da coisa, o espírito da letra, diria Paulo, né? O espírito da letra, não apenas a letra, porque a letra mata o espírito que dá vida. E em torno deste tema, sobre o qual poderíamos ficar aqui conversando, refletindo tanto tempo, né? Espero que tenha ficado clara a densidade desse parágrafo venenoso de Frei João. Eu avanço chamando a atenção para o fato de que não foi só Frei João que notou isso. Isso foi alguma coisa que reverberou, que repercutiu, que ecoou por todo o sertão. Então, eu vou tomar agora algumas outras manifestações, como se fossem variações em torno do mesmo tema. Por exemplo, um poema que foi escrito em 1898, escrito por um não conselheirista, um morador de Sergipe, de uma cidade do Sergipe, pela qual passou uma das expedições militares contra o Belo Monte. Mas, por esta cidade, haviam passado muitas e muitas e muitas pessoas na direção do Belo Monte. E este fulano, de sobrenome Bombinho, isso está na literatura que eu indiquei para nosso encontro de hoje. E esse poema, Manuel Bombinho o produziu em 1898, mas só foi editado mais recentemente. Nós temos, portanto, acesso a ele em forma impressa. Ele diz ter ouvido muita coisa, as pessoas levando o que tinham, levando os seus poucos pertences, mas ansiosíssimas para chegar no Belo Monte. E ele, na sua poesia, que é toda feita de trovas, são milhares de versos, ele coloca uma trova que diz o seguinte, que diz aquilo que ele, Bombinho, escutou. Uns diziam, ele, referindo-se ao conselheiro, ele é um santo, em Canudos se come maná, de leite tem um rio e de mel,
amigos, vamos todos para lá. Esse é uma expressão. Uma outra manifestação, nós vamos encontrar, Mauro, membros da comunidade, em testemunhos de descendentes daqueles grupos indígenas dos quais nós falamos no encontro passado. Então, essa mesma antropóloga que os entrevistou, Maria Mascarenhas, em algum momento, entrevistando descendentes dos índios Quiriri, que viveram no Belo Monte. Então, segundo esses descendentes, ela coloca no seu trabalho, Antônio Conselheiro falou de sua missão, que seria para o bem de todos, e chamou os índios. Correu a notícia, nós vamos! Lá tinha um rio de leite os morros, os barrancos, e as ribanceiras eram de cuscuz para encher a barriga. Na terra do rio de leite e ribanceira de cuscuz, começaram a construção da igreja. Isso é uma memória que foi recolhida no final dos anos 80, começo dos anos 90. Portanto, há que pensar que aquilo que Frei João escutou no final do século XIX permaneceu na memória saudosa de uma geração, mais outra, até chegar a esta geração que foi entrevistada pela antropóloga que eu citei. Uma memória que permanece. Nós estamos falando de 1980 e 1990, gente. Nós estamos falando de 100 anos de memória preservada. Olha a força. O trabalho da Mascarenhas é de 1995. Ela terá feito sua pesquisa, seu trabalho de campo, 1 ano, 2 anos antes. Ok? Então, temos um século de uma memória que permanece saudosa e, obviamente, no lamento. Porque já vamos encontrar por que isso não perdurou. Ela registra também entre os indígenas e as indígenas de outra tribo, a tribo dos Caimbé. Texto dela. Muitas pessoas, uma imensidade de gente, ia para Canudos. Corre a notícia do rio de leite e uma serra de cuscuz. Agora já não são os barrancos, não. É a serra inteira. As pedras viravam pão e a água do rio, leite. Comida não faltava. Levavam os sacos de farinha feita nas próprias roças e tocavam para Canudos, com carga na cabeça, tropa de burro ou jegue. Iam comer lá. E a própria Mascarenhas registra uma outra fala de descendentes destes grupos indígenas que interpreta, nos termos que estamos aqui comentando, a própria brutalidade do massacre. Diz esta testemunha. No fim, ou seja, no final da guerra, né, com a destruição de tudo, no fim, o rio era sangue do povo. E a serra de cuscuz era o pessoal arrumado em riba uns dos outros. Os cadáveres, né? Arrumados em riba uns dos outros. Me faz lembrar, sempre que eu leio essa passagem, me faz lembrar aquela foto do empilhamento brutal de mortos numa cidade do Iraque, na Guerra do Golfo. Nossos membros aí vão se lembrar. Um empilhamento de cadáveres fotografados de maneira sádica, né, por alguns daqueles militares estadunidenses na guerra contra o Iraque. No fim, o rio era sangue do povo. E a serra de cuscuz era o pessoal arrumado em riba uns dos outros. Foi isso que aconteceu. Vejam, variações em torno do mesmo tema. Uma outra trova, espalharam 1000 boatos por... Posso fazer uma brevíssima observação, sem tirar você? Só uma breve observação, que, assim, é muito impressionante
o poder da experiência vivida. Não era teoria. Por que permanece? Porque as pessoas vivenciaram, porque as pessoas fizeram a experiência. Isso explica essa memória do conselheiro, de certa maneira não, de maneira completa, explica o Lula. Por que é que o Lula é tão amado? Porque as pessoas viveram uma experiência de um rio de leite e mel nesse país durante o governo dele. Os pretos, as pretas foram para a universidade. Começaram a andar de avião, ir ao médico. Então, houve uma experiência de leite e mel também nessa grande Belo Monte de Luiz Inácio Lula da Silva, o conselheiro, durante alguns anos aqui no Brasil, que é também novamente destroçada pelo Exército. Então, é o poder da experiência, né, Pedro? Da experiência concreta, vivida. Exatamente, exatamente. E se a gente fosse ficar aqui reproduzindo esses fragmentos, a gente não sairia tão cedo e o nosso tempo passaria, como ele avança, sempre mais rápido do que a gente gostaria. Mas fiquemos com mais uma. Espalharam 1000 boatos por todo aquele sertão. Em belos montes corria azeite, a água do rio era leite, as pedras convertiam-se em pão. E aí vamos, e aí vamos. Outras trovas, outras manifestações vão dar conta, por exemplo, da capacidade curativa do conselheiro. Nós já falamos disso, muitas pessoas inválidas, impossibilitadas para o trabalho, que eram largadas, abandonadas, iam para o Belo Monte, ali eram acolhidas, e certamente ecoou em tantos cantos do sertão a seguinte quadra: quem quiser remédio santo, lenitivo para tudo, procure o conselheiro que está lá nos Canudos. Quem quiser remédio santo, lenitivo para tudo, procure o conselheiro que está lá nos Canudos. Enfim, esse é um tópico que seguramente dá sentido, dá significação para que as pessoas tenham apostado tudo que tinham, que era tão pouco, mas era tão fundamental, que eram suas próprias vidas, na viabilização daquele arraial. Mas o cenário mudou. E nós temos aí que comentar alguma coisa relativa ao último ano da vida dessa gente no Belo Monte. E quando é que o cenário muda? Bem, o cenário muda com o advento da guerra. Depois de 3 anos e meio, mais ou menos, começam os combates. E, obviamente, as coisas se veem ameaçadas, comprometidas. Mas, detalhe, a população do Belo Monte não diminuiu. As pessoas não fugiram. Pelo contrário, a população aumentou. O Belo Monte aumentou de população depois que a guerra começou. Nós temos notícias de que pessoas de vários cantos do Brasil foram para o Belo Monte depois que souberam que a guerra tinha começado. Inclusive gente de São Paulo. Estou falando de São Paulo porque o Mauro está em São Paulo. Inclusive gente de São Paulo foi para o Belo Monte, mas de outros lugares também. Como é que a guerra é experimentada? O que é que sobrou dos testemunhos sertanejos sobre a brutalidade da guerra? Também a gente teria muita coisa a comentar. Então, recolho algumas dessas manifestações. Uma carta enviada por uma mãe conselheirista a um filho que não estava no Belo Monte, que não vivia no Belo Monte. Essa carta é enviada no dia 5 de dezembro de 1896. Para a gente situar isto no calendário, é bom lembrar que o primeiro combate foi no dia 21 de novembro, portanto, 15 dias antes. Ou seja, o cenário de guerra já estava sendo desenhado. E esta mãe, conselheirista, manda uma carta para o filho, dizendo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A carta começa assim: meu filho, é chegada a ocasião de salvação das nossas almas.
Portanto, venha já e já, que o tempo está por findar-se. Se votou com os republicanos, traga seu título para o pai conselheiro rasgar e queimar. Espero você já como sem falta. Sua mãe. E o registro que a gente tem, isso foi publicado num periódico da época, o nome da mãe não aparece. Vejam, a guerra, ela não é entendida, e esse é um elemento fundamental, ela não é entendida como a indicação de que a comunidade falhou, que o projeto do Belo Monte é equivocado, que o projeto do Belo Monte é inviável. Não, em nenhum momento. É chegado o momento de salvação das nossas almas. Esse elemento é fundamental, fundamental, para a gente entender como essas pessoas permanecem aguerridas para enfrentar os horrores cujo tamanho elas nem imaginavam. Vou para outra carta, também de conselheirista, em que se comunica com alguém que ainda não compõe, quem sabe tenha vindo a compor a partir do efeito da carta, o grupo conselheirista. O texto diz: o nosso conselheiro disse que aqueles que não vierem para cá se perderão, pois agora chegou a hora do Salvador. O sertão fora, não irá proteger ninguém. Assim você deve vir agora. Ninguém sabe o que pode acontecer. Depois você não pode mais entrar. Fique sabendo que a destruição dos republicanos já começou. E que por 5 léguas não há uma só casa que o conselheiro não tenha mandado derrubar que ainda esteja em pé. Não se arrisque sem necessidade, como você já fez antes. Eu já lhe escrevi antes. E não foi só 1 ou 2 vezes. O grupo está entendendo a gravidade do momento. E nem por isso entrega os pontos. Uma outra carta, e eu vou ficar com esta, para passar ainda um outro tópico. Essa carta é preciosa, Mauro e comunidade, porque ela é enviada e ela é interceptada e, portanto, enviada a um jornal e publicada depois da 3ª expedição, ou seja, depois que 3 expedições já tinham sido mandadas e elas tinham sido rechaçadas pela agente conselheirista. E certamente essas pessoas já estavam esperando a 4ª expedição. Já tinham entendido que o exército não ia entregar os pontos. Mesmo assim, nós temos a manifestação eloquente deste sertanejo, cujo nome, segundo alguns, é Ezequiel Pereira de Almeida. Essa carta foi publicada em vários periódicos e o nome do escritor dela se altera, mas fiquemos aí com esse nome, Ezequiel Pereira de Almeida, logo após o malogro da 3ª expedição, comandada pelo coronel Moreira César. Diz ele: no dia 3 de março próximo passado, do corrente ano, 1897, que é o dia em que a tropa de Moreira César é derrotada. Neste dia, com fé em Deus, creio, que o findou as perseguições que no Belo Monte, por 3 vezes muito forte, porém tudo venceu o Senhor bom Jesus. Ficando toda a munição dos nossos contrários, protesto. Ele está dizendo que os soldados fugiram e deixaram tudo, inclusive as munições, de que os conselheiristas vão servir-se depois. E por isso me fazer crer que meu conselheiro ainda recebe os convertidos, pois Deus é servido. Que haja demora da monarquia esperando a conversão do povo. E estejam certos que a república se acaba breve. A prova está dada pelo bom Jesus. Fiquem certos que vai tudo separado. Quem for republicano, agora essa é ótima para os nossos tempos. Quem for republicano, mude-se para os Estados Unidos, porque Deus quer os conselheiristas. Os monarquistas também querem.
quem não quiser ser deportado mais tarde, chegue à barquinha de Noel, pois é o Belo Monte, não outro. E aí, Mauro? Sensacional, sensacional. É isso aí, gente. Vai para os Estados Unidos. Vai lá que é sua terra, não é aqui não. Pois Aqui é a é. nossa terra. Exatamente, exatamente. Essas cartas que são enviadas por conselheiristas na época da guerra, a guerra já está acontecendo, mas a esperança não morre. A esperança não morre. Mas ela introduz um aspecto que quem nos acompanha, quem está aqui, reunido em comunidade, terá percebido. O tema do fim. O tema do fim. A república se acaba, é como se este mundo se acaba e começa um outro. É chegada a hora da salvação das nossas almas. E assim vai. Há uma catástrofe escatológica, um dilúvio por acontecer, e quem quiser se salvar tem que vir para a barquinha de Noel, que é o Belo Monte, não há outro. É o tema do dilúvio e a barquinha de Noel, essa expressão é maravilhosa. Então, o tema do fim do mundo. Agora, eu queria fazer essa observação, ela é fundamental. Uma coisa é a caricatura que Euclides da Cunha e tantos outros depois dele fizeram ao caracterizarem a gente do Belo Monte como uma malucada, lunática e fanática, esperando o fim do mundo como alguma coisa vinda do nada. Outra coisa é o entendimento de que o Belo Monte, na experiência que efetiva, na significação que carrega e no ódio que suscita, ele antecipa o fim dos tempos. É uma outra lógica que Euclides se entendeu, deixou de lado, mas muito provavelmente não foi capaz de entender. As pessoas não foram para o Belo Monte esperar o fim do mundo. O fim do mundo dessas pessoas foi produzido, foi perpetrado pela República. E nem assim elas entregaram os pontos. Este é o momento de salvação das nossas almas. A barquinha de Noel está aqui. É preciso vir logo. Então, essa dimensão escatológica que aparece nos testemunhos que são tardios, referentes a gente do Belo Monte, essa dimensão precisa ser entendida à luz de uma transformação, de uma guinada que a experiência no Belo Monte sofreu, vinda de fora, vinda dos agentes do anticristo, os agentes da República, os agentes do mal, os agentes do ódio, os agentes que chegaram com a bala, com o canhão, e que, na verdade, já tinham dado a antecipação do que eram capazes de fazer ao proibirem a entrega das madeiras para a construção da igreja, como nós já comentamos. Esses testemunhos escatológicos, vamos chamar assim, vindos desta apocalíptica popular. Escatológicos, o que é escatologia? O que quer dizer escatológicos? Nós temos uma nossa comunidade, é uma comunidade muito diversa, acho que não está acostumada, alguma parte dela, talvez não esteja acostumada com esse linguajar. Ok. Quando a gente fala de escatologia é um termo que vem basicamente da teologia, e escatologia é um campo, é uma disciplina da teologia que trata dos temas do fim. Eschaton, em grego, significa fim. Portanto, quando a gente fala de escatologia, estamos tratando do tema do fim. E quando a gente relaciona o conceito de escatologia com o conceito de apocalíptica, que é o conceito que eu estava introduzindo agora, a gente está se referindo a um certo entendimento de que o fim está próximo. A escatologia apocalíptica, ou a concepção escatológica apocalíptica, é aquela segundo a qual o fim dos tempos está próximo. Então, esses testemunhos escatológico-apocalípticos que vêm das expressões populares, alguns deles estão registrados na caderneta de campo
que Euclides da Cunha produziu e da qual a gente já mencionou. Agora, esses testemunhos, é importante que se diga, eles não se encontram nos escritos do conselheiro. Esse é um ponto-chave, porque Euclides confundiu tudo. E ele deslocou, de má vontade ou não, não interessa aqui, ele deslocou essas formulações do terreno da apocalíptica popular mais geral para ser, ou para que fosse, o teor da pregação do conselheiro para a sua gente. E no próximo encontro a gente vai ver que o pensamento do conselheiro navega por outros caminhos da teologia e da reflexão religiosa. De toda maneira, quando alguns desses fragmentos vão parar nas páginas de Os Sertões, eles já estão reenquadrados e já estão situados dentro da gaiola teórica e narrativa que Euclides da Cunha construiu. Seja como for, eu vou terminar as citações aqui para que possamos depois fazer considerações finais, o nosso tempo esgota-se. Eu vou terminar com uma última voz de uma pessoa, de uma senhora, que provavelmente depois de ter falado o que falou, deve ter sido morta, ou deve ter sido sequestrada, deve ter sido estuprada, como aconteceu com tantas e tantas e tantas e tantas pessoas. Ameaçada por um soldado que invadiu o pobre casebre em que ela vivia, ela disse, provavelmente apontando o dedo na direção do militar: não temos fome, e no dia em que o conselheiro quiser, converterá em fubá as barrancas do rio e as águas em leite. Vão embora enquanto é cedo. Esse testemunho é tocante, Mauro, porque ele indica que no extremo em que a vida está por um fio, o término da vida está provavelmente a alguns centímetros da ponta de uma espada, ou a alguns metros do disparo de uma bala, essa mulher afronta, enfrenta os seus agressores, os seus violentadores, dizendo, não temos fome. Ela retoma o tema do início. Não temos fome. E no dia em que o conselheiro quiser, ele converterá em fubá as barrancas do rio. É o mesmo tema que o Frei João registrou 2 anos atrás, 1 ano e meio antes de a guerra começar. O conselheiro converterá em fubá as barrancas do rio e as águas em leite. Vão embora enquanto é tempo. E vamos imaginar que depois disso a espada deu o golpe, ou o tirambaço tirou-lhe a vida. Mas essa mulher morreu com esperança. A esperança da sua gente. A gente olha para essa utopia, né, Pedro? Essa utopia do sertanejo, essa utopia do povo mais pobre do Brasil, e é muito significativo de que toda utopia está vinculada à ideia de um grande banquete. Toda utopia está vinculada à ideia de que há alimentação para todos. Portanto, toda utopia está assentada sobre uma história de miséria e de fome. Porque a busca da utopia é o oposto da situação vivida, né? É a ultrapassagem da situação vivida. Diante da situação de miséria e fome, a utopia é a abundância de comida. É muito forte isso. E aí me remete mais uma vez ao Lula. Sabedoria do Lula. Qual foi o primeiro gesto do Lula quando assumiu a presidência? Fome zero. Exatamente. Exatamente. E se você me permite uma observação, Mauro, que complementa, que se soma a isso que você está falando agora, eu lia uma vez um comentário sobre a palavra utopia, em que o autor dizia, em geral, as pessoas dizem utopia, vem do grego, etc., significa o não lugar.
ele diz, é verdade. Mas o Thomas Moros, quando criou essa palavra lá, né, escreveu o livro Utopia, ele não estava pensando no lugar que não existe. Ele estava pensando também que este ele serviria de prefixo para um prefixo, desculpem repetir a palavra, um prefixo grego que mais extensamente se diria eu. E eu significa bom. Evangelion, por exemplo, da evangelho em português, é a boa notícia. Então, não se trataria apenas da utopia, o não lugar, mas também da utopia, o bom lugar. Se nós associamos esses dois significados possíveis da palavra utopia, então, e associamos esse conjunto ao Belo Monte, a gente pensa no quê? A gente pensa que o Belo Monte era um não lugar que era possível se tornar um bom lugar. O não lugar foi feito bom. Não apenas foi feito lugar, mas foi feito o bom lugar para se viver. E, se necessário for, morrer com e por ele. Utopia, o não lugar que pode tornar-se, pela ação histórica, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, um bom lugar. Foi isso, resumidamente, que deu sentido ao ir para o Belo Monte, fazer o Belo Monte e morrer no e pelo Belo Monte. Uau, fantástico. Fantástico. Mas, hoje nós vamos avançar um pouquinho no tempo. Não tem conversa. Vamos avançar um pouquinho, porque tem algumas questões que as pessoas trouxeram aqui que acho que é importante que o Pedro responda. A Marilza Santos traz uma questão para você que é a seguinte, Pedro. Quem chegasse era aceito? Ou seja, qualquer um que chegasse em Belo Monte era imediatamente aceito ou tinha algum tipo de exigência? Não era todo mundo que era aceito? Nós sabemos pouco a respeito, mas algo que se pedia era essa disposição em colocar os bens à disposição da comunidade. Por exemplo, era muito importante se as pessoas chegassem com imagens de santos trazidas das suas casas, que oferecessem algumas para as igrejas que estavam sendo construídas. As pessoas chegavam com recursos, se fazia a pergunta pela disposição das pessoas em colocarem recursos, algum dinheiro à disposição da comunidade. Até porque o dinheiro da República não era aceito no Belo Monte. Ele era convertido em vales. E esses vales, durante um certo tempo, valiam mais ali na região do que o próprio dinheiro da República. Então, havia, assim, digamos assim, uma comissão de acolhida, havia a guarda dos 12 apóstolos, que dava ali os primeiros encaminhamentos. Eu não encontrei em nenhum lugar o registro de alguém que fosse rejeitado por essa ou por aquela razão. De toda maneira, as pessoas eram recebidas, acolhidas, se solicitava essa disposição em compor com a comunidade, e as pessoas iam sendo encaminhadas. Queria fazer aqui 2 registros, não perguntas, 2 registros, um da Ângela Vilela, dizendo aqui, alegria de rever o Pedro depois de tantos anos, foi sua aluna em algum momento, está sendo sua aluna de novo, que nem eu, foi seu aluno anos atrás, então... Outro, do conselheirista João Batista Lima, está aqui com a gente sempre, fez várias intervenções aqui, como sempre, ele é um tutor aqui na nossa roda de conversa o tempo todo, e ele está dizendo, está registrando quem está presente conosco nessa aula hoje, é o grande padre Alberto, cantigueiro do sertão, da terra dos vagalumes, Uauá, na Bahia. Uma outra pergunta, da Laura Martins, uma avaliação sua sobre a Guerra do Fim do Mundo, do Vargas Llosa, deve ser lida como um romance com um grande descolamento em relação
ao que de fato aconteceu em Canudos Belo Monte ou não? Tem alguma liga histórica com o acontecido? Bem, uma avaliação dessas é complexa de ser feita, né, exigiria mais tempo. Mas eu diria, muito resumidamente, correndo o risco de não ser absolutamente completo, não serei. Eu diria assim, o Vargas Llosa, fundamentalmente, ele é a Guerra do Fim do Mundo, né, de Vargas Llosa, é uma recriação do romance de Euclides da Cunha, da obra de Euclides da Cunha. O Vargas Llosa esteve no Brasil, conversou muito com Calazans, esteve no sertão, tomou contato com a literatura que já começava a rever posicionamentos de Euclides, mas não escapou da gaiola de ouro em que Euclides meteu o Belo Monte. O próprio título da obra já indica isso, A Guerra do Fim do Mundo. Mas essa é uma avaliação, enfim, a impressão que eu tenho do trabalho dele, né, e provavelmente parcial, digamos assim. Né? Eu conheço a obra dele, obviamente, mas nunca fiz uma apreciação mais aprofundada. Ele me parece que defende Euclides. A Deise Ribeiro aqui pergunta, uma curiosidade dela, se bebida alcoólica era permitida em Belo Monte. Você tem alguma notícia disso? Não era permitido. Não era permitido. Conta-se que alguém teria chegado ao Belo Monte com uma espécie de barril de aguardente e esse barril teve que ser esvaziado. Okay. Bom, já passou. Nossa aula era para durar 50 minutos, já estamos aqui chegando em 1h15. Mas eu acho que esse curso não tem regra. A regra desse curso é a alegria de viver, é a utopia, né? O desejo de um mundo melhor nesse lugar aqui, nesse Brasil, nesse lugar aqui. Nós todos escutamos pela voz do Pedro o eco das vozes das pessoas, dos conselheiristas, daqueles que fizeram a experiência de Canudos Belo Monte. A imagem da capa desta aula número 4 de Canudos, então é o eco agora das imagens que vieram de Belo Monte. Então são fotos de duas mulheres, não tem uma identificação delas, duas mulheres, duas conselheiristas que viveram em Belo Monte e foram fotografadas em 1946 pelo grande Pierre Verger Fatumbi, o francês que se converteu brasileiro, baiano, que se converteu um afro-brasileiro. Pierre Verger Fatumbi, o grande fotógrafo. Então, tem fotos de duas mulheres que viveram, então, a experiência de Belo Monte. Então, se a gente tem os ecos das vozes, temos também a reminiscência de imagens com a capa da aula de hoje. É isso, né, Pedro? Exatamente. E eu recomendo a quem não conhece a foto, que procure, é fácil de ser encontrada na internet, uma fotografia feita por Flávio de Barros, que cobriu os últimos dias da guerra, né, e o acervo que ele produziu e a parte que sobreviveu desse acervo é preciosa, muito importante. Ele tem uma fotografia chamada 400 jagunços presos. É uma fotografia tocante de um grupo de centenas de conselheiristas, principalmente mulheres e crianças, que foram juntadas, foram pessoas que se entregaram aos militares no dia 2 de outubro de 97, com a promessa de que teriam a vida salva caso efetivamente se entregassem, se rendessem. Essas pessoas foram reunidas e foram fotografadas. A fotografia foi nomeada pelo Flávio de Barros 400 jagunços presos. No dia seguinte, essas pessoas estavam todas mortas, todas degoladas. Então, já que estamos falando de registros fotográficos, fica também a referência a esta fotografia, e ali a gente pode contemplar e chorar com um dia de antecipação, né?
o desespero, o desalento daquelas pessoas que ainda tinham um fio de esperança, ou talvez já não tivessem mais, porque não podiam acreditar nas palavras daqueles meliantes oficiais. No dia seguinte estavam todos mortos. Esta foto a que o Pedro se referiu agora será a capa da última aula do curso. Então, na aula número 8, estamos na aula número 4. Então, na aula número 8, voltaremos a esta foto. Acho que o Pedro... Vou trazer, inclusive, a imagem da foto para a gente poder olhar juntos durante a aula. E acho que o Pedro pode nos descrever. Tem detalhes dessa foto que o Pedro já me contou, mas que vale a pena ele revelar com a gente olhando a foto, que são muito impressionantes mesmo. Então, hoje foi a aula número 4 do nosso curso de 8 encontros, 8 aulas, Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Quando eu estou dizendo hoje, eu estou dizendo hoje, sexta-feira, 1 de fevereiro, aqui no canal Paz e Bem. Estou dizendo hoje, sábado, 2 de fevereiro, aqui na TV 247. A nossa dinâmica é uma dinâmica de segunda e quarta. Esta é a única sexta-feira em que houve aula por conta de um compromisso acadêmico do Pedro. Mas já a partir da semana que vem a gente retoma a dinâmica, então os últimos 4 encontros, né? Temos mais 4 aulas, serão segunda e quarta, terça e quinta na TV 247, terça e quinta na TV 247. Sempre às 5 da tarde no canal Paz e Bem, sempre às 1h30 da tarde na TV 247. O próximo encontro, segunda-feira, 5 da tarde, aqui no canal Paz e Bem. Terça-feira, 1h30 da tarde, aqui na TV 247, é o Pensamento e a Obra do Peregrino. Uma análise da obra escrita de Conselheiro. Gente, pelo pouco que o Pedro já me antecipou, eu não perderia essa aula por nada desse mundo. Nada desse mundo. Acho que nós vamos conhecer um conselheiro absolutamente encantador, inusitado, fantástico. Vai ser uma grande revelação para todas nós, todos nós. E antes de devolver para o Pedro, para ele fazer o encerramento... bom, mais uma questão antes. Toda a referência bibliográfica, todos os próximos encontros do curso com o título, portanto, o tema, horários, essa referência daí do FAO para comprar o livro do Pedro, né, para comprar o livro que é o livro, ou o livro guia, né, são muitas referências bibliográficas que ele está trazendo, mas o livro guia é esse aqui dele, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Então, todas as referências estão na descrição do vídeo, como toda aula. Tá? Em cada aula que você for, tem lá todas as referências, se você quiser se aprofundar, quiser mergulhar. Então, antes de devolver ao Pedro, eu quero encerrar com o nosso colega de classe, né? Colega de classe de todos nós aqui, ele mesmo, Luiz Inácio Lula da Silva, que está assistindo o curso e mandou este bilhete, mandou que o Marcola, o assessor dele, uma grande figura, que mora lá em Curitiba e faz esse caminho entre o Mundão e a Sela, mandou este bilhete aqui para dizer, avisa o Mauro Lopes lá que eu quero o livro, para ver se me entrega o livro base para ligar para o Mauro Lopes, pedir para me mandar o livro base para o curso sobre Canudos. E o Marcola completou. Um autógrafo, né? Então, o Lula vai receber aí nos próximos dias esse livro, que é a base do curso do Pedro, devidamente autografado, não é, Pedro? Com grande emoção para mim, acho que para todos nós aqui, todos os alunos e alunas do curso, e grande emoção, claramente, para o Pedro. É isso, Pedro. Devolvo para você fazer as despedidas. Bem, eu me despeço dizendo que eu ainda não sei que palavras vou colocar, porque elas deverão ser poucas e muito densíssimas, para que expressem a significação, né, que nós tenhamos como companheiro de comunidade, de grupo, né, este conselheiro do Brasil e do mundo, né, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse fim de semana será de meditação para que essas palavras sejam escolhidas a dedo e possam expressar, mesmo que parcialmente, o que é essa figura
para nós, e estabelecer aquilo que você colocou como chamada de um dos programas Paz e Bem, né? O encontro entre Lula e Antônio Conselheiro. Então, Antônio Conselheiro vai chegar a ele, também com o box, né, com o manuscrito, vai chegar para se encontrar com ele. Então, as palavras terão que ser muito especiais. No mais, caro Mauro, membros da comunidade, tenho que agradecer mais uma vez pela atenção, pela participação, pelas questões colocadas, e saudando a cada qual, desejar aí um bom fim de semana e até segunda-feira ao encontro do Peregrino dos Sertões, sua obra e dentro dela a sua produção escrita. Até lá, então. Gente, paz e bem. Paz e bem para todo mundo, paz e bem para todos os conselheiristas, paz e bem para toda a gente de paz e bem para todo o Brasil e o mundo.